Olá, queridos alunos da nossa primeira série do ensino médio, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso programa Aula em Casa. Lembrando que hoje são as nossas atividades interativas, como vocês viram aí com a professora Juliana, certo? E aí eu tenho certeza que tem aquela dúvida, qual é o mesmo conteúdo? Vamos lá, a nossa aula de ontem. Vou trazer para vocês o tema, então. Mesopotâmia. Então, nós vamos fazer aí um resgate para ver como é que está fixado esse conteúdo aí na cabecinha de vocês, tudo bem? Antes disso, antes de iniciarmos, eu vou chamar aí aquele caderninho que está dizendo que é hora de atividade. Vamos lá? Vejam bem, essa primeira questão é bem tranquila. Então, os assírios foram um dos povos mesopotâmicos que formaram o império na região entre 1300 e 612 a.C. Além dos assírios, quais outros povos mesopotâmicos também formaram próspero e grande império? Temos 5 alternativas e apenas uma correta. Então, até daqui a pouco para a nossa correção. Então, olha aí, estamos retornando, estava aqui lendo a participação de vocês, muito bacana. Lembre-se também que, caso de dúvidas pontuais, vocês podem entrar em contato com os nossos professores aí no chat, professora Aldilene, professora Anir, professora Isabel, estão aí presentes, tá bom? Então, olha só, vejam bem, vocês temos aí as opções. A primeira diz sumérios e elamitas, a segunda diz hurritas e hititas, a C, hititas e persas, D, acadianos e caldeus e a E, sumérios e hititas. Em algum momento das aulas, vocês ouviram o nome desses povos, mas nessa questão nós estamos nos referindo exclusivamente à alternativa D. Lembram dos acadianos? Falei para vocês já sobre eles, ontem a gente trouxe uma retrospectiva sobre eles. Os acadianos vão ser o primeiro povo a organizar o império nessa região. E aí eu vou ter os caldeus, que vão aparecer ali depois dos amoritas, depois dos assírios, vão fundar sua capital numa cidade chamada Ur,
E os caldeus, eles têm uma grande organização também de poder centralizado, certo? Então, temos aqui, ó, lembrando, mais uma vez, reforçando aqui os meus colegas de história, que o chat é exclusivamente para a participação de vocês nas atividades, tá bom? Vamos nos concentrar nisso. Então, nós temos aqui o Kennedy, cadê? Quem mais? A Lívia também, o Kennedy de Careiro da Várzea, a Lívia da Escola Estadual Ondina de Paula, trabalhei no Ondina. O Alexander trouxe a letra B, olha aí, letra D, vou já trazer o comentário, tá bom? A Maria Eduarda, o Guilherme, Ana Rita, Ana Caroline, a Luciana, aliás, Luciano e a Helenice. Quem mais? O Álvaro, o Lucas, Kennedy, Ricardo. Alguns alunos a gente já até lembra assim das outras aulas, não é verdade? O Alessandro, o Severino, a Chiara, o Álvaro da escola Senador Carreira das Neves. Quem mais? Escola Estadual Raimundo Holanda, o Alessandro trouxe também a letra D. Muito bem, participem de forma bem positiva no nosso chat, porque tem muita gente querendo tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos então ao nosso gabarito, olha aí. A alternativa correta, a letra D. E aí, como sempre, os meus alunos que gostam de anotar o comentário, os outros povos que são conhecidos por terem formado impérios territorialmente grandes e prósperos, ainda que num prazo muito curto, são acadianos e caldeus. No caso dos acadianos, o império aconteceu de volta de 2400 a 2100 a.C., e no caso dos caldeus, eles estiveram ali pelo século 7 a 6 a.C. Mas o que vale mesmo é você se esforçar para compreender a questão, ok? Já chamando a segunda questão para a nossa primeira série, vamos lá? As sociedades que na antiguidade habitavam os vales do rio Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum, vejam bem, essa questão está fazendo um aparato geral sobre essa região aí chamada Mesopotâmia. Até daqui a pouco para correção.
Vamos lá, então, para a correção da segunda questão. Essa aqui me pareceu muito óbvia para vocês, né? Porque vocês compreenderam bem as características dessa região aí chamada Mesopotâmia, que é muito importante para o surgimento das primeiras civilizações e dos primeiros impérios, não é verdade? Então, eu vou começar lendo aqui a participação do Clenilson, letra C, Álvaro, letra C, Paulo Miguel, Helenice, Efraim, Rainer, Geisiane, Renata, Gustavo, Carlos Eduardo, Nicole, a Nádia da Escola Isabel Desterro, a Yara, o Kennedy da Escola Coronel Fiuso, em Careiro da Várzea, Escola Estadual Senador Carreira das Neves, o Álvaro, né, CMPM 6, Escola Estadual Sebastiana Braga, Graziele da Escola Estadual Tibúrcio Mogeiro e quem mais? O Otoniel do 7, Maria Isabel. Então, pelo que eu vi, a Lívia também, vocês todos marcaram a alternativa C. Fico contente, por quê? Porque vocês bateram o olho e disseram, bom, é uma característica geral, não é isso? Vamos ler então o enunciado novamente? Olha só, as sociedades, eu me referi ao conjunto delas, não é isso? Que na antiguidade habitavam os vales do Rio Nilo, Tigre e Eufrates, tinham em comum o fato terem desenvolvido intenso comércio marítimo que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. Não seria essa porque eles não vão estar de frente para o mar, não é isso, gente? Eles vão estar ali de frente para grandes rios, certo? Alternativa B, serem povos orientais que formavam diversas cidades-estados, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. Não seria bem essa, apesar de que, como os sumérios se organizaram em cidades-estados, mas eu estou me referindo a uma característica em comum a todos eles, não é isso? A letra C diz o seguinte: haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico. Lembram que nós citamos a criação de barragens, de diques, observar a cheia e a vazante dos grandes rios e da diferenciação social, obviamente, que vai organizar essa sociedade. Então, como a maioria de vocês, ou seja, 100% dos que participaram aqui no nosso chat, a alternativa correta, letra C. Muito bem, vamos então aí ao nosso comentário, marcando o processo de formação que se desenrola na formação das primeiras civilizações. Os povos que habitavam a região do Nilo, Tigre e Eufrates tinham uso do rico suporte hidráulico, ou seja, das águas dessas regiões, a criação de sociedades complexas, onde vemos a presença de um grande contingente populacional, a formação de instituições políticas e diferenciações sociais. Na nossa região é bem parecido, né? Os nossos povos indígenas vão se adaptar aonde? Vão construir seus grupos aonde? Nas margens dos grandes rios, não é verdade? Vamos agora à terceira, então? Hammurabi, o mais importante rei da Babilônia, organizou o chamado Código de Hammurabi, que era, essa aí eu não aceito equívocos, ok? Até daqui a pouco na correção.
Voltei. Vamos lá, então? Olha aí, terceira questão. Essa tá muito óbvia, porque eu tenho certeza que os meus alunos da primeira série que estão aí já escolhendo os seus cursos para o vestibular, já estão aí cansados de saber que na Babilônia, lá no período dos Amoritas, o sexto rei babilônico, chamado de Hammurabi, que foi um dos maiores representantes dessa ideia de imperialismo, de centralização do poder, o que ele vai fazer? Ele vai criar um código de leis escritas. Vocês lembram que eu disse a vocês na aula de ontem o seguinte, que as leis, elas já existiam, inclusive até mesmo ali nessa região, certo? Porém, as leis não eram escritas. E ele fez questão de talhar numa pedra, não é, gente? Por que ele fez isso? Para não haver a possibilidade de ser apagada. Então, ele faz esse recurso. Até disse a vocês, quando forem à França, visitem o Louvre, que é lá que está o nosso código de Hammurabi, certo? Então, vamos logo trazer a correção, que aí eu vou ler o nome de vocês para ninguém ficar hoje, não ler o meu nome, tá bom? Olha só, então. Então, nós temos aí a primeira questão, muito óbvia, né, para vocês. Lembre-se que ela não vai ser ali um código de leis gregas, mas os gregos, o que eles fizeram com as leis de Hammurabi? Eles se inspiram nelas, não só os gregos, mas também os romanos. Eles disseram, olha, aquilo ali é bacana, né? Registrar as leis, deixar de forma fixa. Outra coisa importante sobre o código de Hammurabi, como vocês devem lembrar, é que ele não era igual para todos, dependia muito da classe social, que foi justamente o que vocês viram na segunda questão, não foi isso? A organização social dos povos mesopotâmicos dizia muito sobre eles. Inclusive, o código ele não era igual para todos, ok? Vamos lá, então, o gabarito. A alternativa A. Então, eu tenho aqui a participação. Eu comecei com o... Cadê? Marquei ele aqui. O Clenilson, depois o João Lúcio, depois a Estela, a Lívia, quem mais? A Ana Caroline... Ian, Kathleen, André Felipe, Helenice, Kiara, o Carlos, a Gabriela, quem mais? A Giovana, Carlos Gabriel, o Álvaro, o Bruno, Alessandro, Thalita, Joyce, oxi, quem mais? A Joyce Bastos, eu não sei se é a mesma que eu li lá em cima, e... o Bruno trouxe lá em cima a resposta. Então, gente, como vocês podem ver, olha o que diz o nosso comentário. O Código de Hammurabi reunia as leis que regulamentavam a sociedade babilônica e foram colocadas nas pedras para que não pudessem ser modificadas, não é mesmo? Então fica aí a informação para vocês, é muito importante nós lembrarmos que a história ela não está tão longe quanto a gente pensa, não é verdade? Por quê? Porque toda organização social precisa de um código de leis, não é isso? Vamos agora então fechar com a nossa quarta questão, vamos lá? Os assírios destacaram-se. Temos aí 5 alternativas bem diretas também para vocês, até daqui a pouco para correção.
voltando, já percebi aqui pela leitura do nosso chat que temos dúvidas, né? Então vou começar por ele aqui. O Alexander marcou a letra B, Severino B, Kiara, o Rainer da Escola Raimundo Holanda de Souza, o Bruno, o Clenilson marcou a B, o Vitor Gabriel a B, o Cauã disse que não vai me responder, Cauã, poxa vida. Catherine da Escola Estadual Undina de Paula B. Aí o Kennedy marcou a C. Aí começa a Nádia C, Thalita, quem mais? A Ana Rita, a Geiciane, a Gisele, aí o Severino vem com a B, a Yara vem com a A. Então, percebi que vocês estão um pouquinho na dúvida, não é isso? Então, vamos lá falar pontualmente. Vejam bem, vocês viram ontem que os assírios, que foi o segundo povo estudado ontem, eles fazem parte dessa composição das civilizações que vão construir a região da Mesopotâmia, certo? Lembrem-se que na aula anterior, lá no bloco 3, vocês também já viram a Mesopotâmia. Não foi isso? Então, existem vários grupos. E os assírios, como eu disse a vocês ontem, eles vão se destacar por algumas características exclusivas deles. Por que eles vão se sobressair aos outros povos? Porque eles vão usar o ferro, o cobre e o estanho para a produção de armas. E, inclusive, disse a vocês ontem que uma das características mais expressivas que eles registraram na história é justamente que quando esses povos começam a se expandir pelos outros territórios, os assírios, ao invés de negociar, conversar, tentar compreender os povos dominados, não. O que eles faziam? Eles avassalavam, eles destruíam esses povos e esses territórios que seriam conquistados. Então, aqui, ó, eu vi que vocês ficaram muito na dúvida da B, não é isso? Então, vamos lá, então, fazer a correção aí com vocês. Olha só, pelas suas realizações científicas no campo da astronomia, não. Quem vai trazer essas características do estudo da astronomia vão ser os caldeus. Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios, os fenícios já antecederam aí, aliás, vão ser mais para frente um pouquinho, e eles vão constituir suas cidades-estados de frente para o mar Mediterrâneo. Tem uma certa distância geográfica aí, ok? Pelo militarismo organizado e cruel, pela codificação do antigo direito consuetudinário, isso aí vai ser falado mais para frente com outros povos, pela construção de tumbas monumentais, isso aí são os egípcios, né? Então, a alternativa correta seria a letra C, pela organização do militarismo, que era a atitude deles com essa crueldade em conquistar outros povos. Inclusive, gente, são eles que vão organizar o primeiro exército com a infantaria, que é justamente repartir o seu exército em grupos especializados. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Eu parei no Kennedy, né? Não dá tempo de citar todo mundo, vocês já sabem, peço compreensão. Mas aí eu vou ter... Onde foi que eu parei? Olha, a Fernanda participou, Luiz Felipe, quem mais? O Bruno. Ai, o Bruno está reclamando. Não li tua pergunta, tua resposta, Bruno, perdão. Gabriela. Quem mais? Creio que foi apenas aqui, né? Errei, mas olha aí, teve a explicação e daqui para frente vai acertar, não é mesmo? Então vamos trazer o comentário para que vocês possam tomar nota também. Os assírios ficaram conhecidos na antiguidade pela organização de um exército e pela forma com que tratavam seus inimigos no campo de batalha, ou seja, sem perdão. Tudo bem? Queridos da primeira série, foi um prazer estar com vocês novamente em mais uma atividade interativa. Até a próxima e agora, segunda série, Geografia com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.